Muita gente vivendo no engano, tem um rótulo de crente, tem crente, mas não anda com Jesus. Anda mentira, anda com ódio, anda com divisão, anda com tanta coisa que não agrada o Senhor. Anda até com a Bíblia. Tem pessoas que andam com a Bíblia, mas está muito distante da prática dela. Aí Jesus disse no Sermão da Montanha que todo aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, a esse será firme. Mas aquele que ouve e não coloca em prática é semelhante a um homem que construiu sua casa na areia. Jesus gosta de contar parábola. E ele contou essa parábola, a gente já leu hoje, do publicano e do fariseu, que está em Lucas, no capítulo 18. Ele começa falando sobre o juiz iníquo, aquela viúva que orava muito, e o juiz era mau, não respeitava a Deus, nem temia homem algum. E na sequência, ele conta uma parábola também, outra parábola, essa parábola do fariseu e do publicano. É uma parábola bastante conhecida, que tem ensinos práticos, imediatos, e que a gente conhece, mas aprove o Espírito Santo de Deus trazer essa mensagem para cada um de nós. A minha oração é que todos nós tenhamos esse sentimento de quebrantamento e de humildade. Senhor, e faça essa oração, tem misericórdia de mim. Você lembra que o próprio Nicodemos, ele era um doutor da lei, mas não conhecia a palavra do Senhor. Ele não tinha esse entendimento. E foi necessário, Jesus dizer, ele não te admire se eu disser que você precisa nascer de novo. Tem gente cheia de conhecimentos aí, irmão, mas não tem uma vida de humildade. Aquele filho pródigo, ele aprendeu o caminho da humildade quando voltou e fez confissão ao seu pai. O caminho da humildade sempre é o caminho do quebrantamento. E a gente vai ver que esses homens subiram para orar. É positivo isso. Todos dois subiram para orar. Coloca aí o capítulo 18 de Lucas, o verso 9. Essa abertura, eu já falei na leitura inicial, que Lucas já começa a explicar a intenção dessa parábola. Era alguém que confiava em si mesmo. Tem algum erro em jejuar 2 vezes pela semana, 3? Não tem. Tem algum erro em dizimar? Não. É bíblico também, mas era a arrogância daquele homem. Ele se achava que com isso, ele ganhava, assim vamos dizer, uma linguagem simples, ponto diante de Deus, era melhor do que seu irmão. Irmãos, e por mais que a gente esteja firme, eu repito tanto esse versículo, porque eu sei que nós precisamos da graça do Senhor todos os dias para estar de pé. O homem, por mais que esteja firme, está lá no Salmo 39, ele é pura vaidade. Então, nada de arrogância, esse orgulho espiritual. Lembre-se do seu tamanho, lembre de onde nós viemos. Lembre daquela enfermidade que queria acabar com a gente, consumir a gente, e Deus tirou você dali. Lembre das orações de Davi, Deus tirou de um charco de lodo. Às vezes, Deus coloca um espinho na carne da gente, só para a gente diminuir, não se achar tanta coisa. E mesmo assim, parece que a gente não aprende. Nós não somos grande, grande é o Senhor. Então, nessa parábola, eu vou ler apenas o primeiro versículo. Aliás, deixa eu ler o versículo 13. A oração do publicano. Veja o verso 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, toda a igreja comigo? Ó Deus, tem pena de mim, que sou um pecador. Que Deus tenha pena de você, e tenha pena de mim também. Misericórdia, outra tradução. Nós somos pecadores. Pai querido, estamos diante do Senhor agora, Pai. Com a certeza, Pai, no coração, somos limitados. Somos pecadores. Somos carentes do Senhor, Pai. E vivemos pela Tua graça, Pai. O dia de hoje, ó Pai, talvez um dia de tantas lutas, batalhas, ó Deus, e às vezes até de insegurança, perseguições. Mas o Senhor teve pena de nós, ó Pai. O Senhor teve tanta misericórdia de nós que estamos aqui nessa noite, ó Pai. O Senhor não permitiu que a doença avançasse. O Senhor teve misericórdia, afastou aquele perigo, ó Pai. Quem sabe na estrada, no caminho. O Senhor é um Deus de misericórdia, Pai. Para que nenhuma alma se glorie no Senhor, se glorie em si. Aquele que se glorie-se no Senhor. A gente estudou agora recente, ó Pai, a humildade do salmista Davi, que ele achava-se tão pequeno, apesar de estar no trono. Ele chegou a dizer, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Enquanto o outro, Pai, se achava tão grande, com tanta arrogância, era o primeiro rei de Israel, chegou a fazer um monumento para si mesmo, para se exaltar, para se engrandecer.
E aprendemos na Bíblia o tempo todo, ó Pai, que aquele que quer se exaltar, o Senhor vai humilhar, Pai. A gente lembra de tantos personagens bíblicos, ó Pai. Lembramos de Nabucodonosor, ali na Babilônia. Ele não reconhecia o teu poder. Ele achava que a Babilônia, toda aquela estrutura, as maravilhas do mundo antigo, era uma obra dele. Até que ele teve um encontro contigo, ó Pai. Até que ele saiu do palácio. Até que ele foi comer com os animais, para aprender que grande, poderoso, só tem um. É o Senhor dos exércitos, ó Pai. E o homem, ó Pai, é pequeno, é fraco. Nós, ó Deus, somos tão frágeis, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Essa oração, Pai, essa palavra de hoje, é um culto de oração, onde todos nós subimos para orar, que tenhamos esse sentimento do publicano, ó Pai. Tem misericórdia de mim, porque somos pecadores. Tenha, ó Deus, compaixão de cada um de nós, ó Pai, que entramos aqui nesta noite, para que possamos, ó Deus, acordar para aquilo que Tu queres, para que possamos ter uma vida de mais oração, uma vida de comunhão, uma vida, Pai, de renúncia, e assim, ó Pai, o Teu nome será glorificado. O Senhor mesmo foi quem disse, o Teu Filho Jesus Cristo, aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração, para você encontrar descanso na alma de vocês. Ó Pai querido, que não seja apenas um discurso, palavras vindo, ó Pai, no vazio, mas um sentimento, ó Pai, que precisamos nos humilhar. O meu povo que se chama pelo meu nome, nós precisamos nos converter, humilhar e buscar a Tua face e se converter dos nossos maus caminhos. Aí o Senhor vai ouvir do céu, o Senhor vai perdoar os pecados e o Senhor vai purificar essa terra que está doente, ó Pai. Desperta a Tua igreja, Pai, para uma vida de sinceridade, uma vida de verdade, e que o Senhor venha transformando nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Ajuda-me na transmissão da Tua palavra. Tem misericórdia dos que ouvem aqui, dos que estão em casa, para que haja um entendimento. E até, ó Deus, lembrar que os movimentos como saem daqui da Tua casa, para dirigir, para atravessar uma avenida, é o Senhor que dá o livramento. É o Senhor que nos sustenta, Pai. Nós andamos, respiramos, comemos, tudo isso é a Tua graça sobre nossas vidas. Como o Senhor falou, sem mim, vocês não podem fazer nada. Obrigado, Pai. Somos eternamente dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. De vez em quando alguém vai para um médico e o médico diz, você está ruim, viu? Você tem que se cuidar. Aí dita um bocado de coisa para a gente. Tem que comer menos, tem que evitar isso. Indica outros médicos, e você vai ter que mudar toda a sua rotina. Tem que fazer caminhada, tem que fazer exercício, e tudo isso a gente está careca de saber, mas muitas vezes nós não temos a humildade de dizer, Senhor, eu não consigo sozinho fazer isso, me ajuda, tenha misericórdia de mim, porque irmãos, ninguém muda ninguém, só uma ação divina para mudar nossas vidas. Só Deus pode fazer isso. Esse fariseu aqui da Bíblia conhecia a palavra. Era alguém que conhecia, talvez conhecesse melhor até do que o publicano. Mas ele não se humilhava diante do Senhor. A gente vê dentro do próprio corpo apostólico, alguns discípulos que queriam se destacar. E até a mãe de alguns pedindo um lugar, quando saísse daqui da terra, lá no céu, o lado direito de Deus, o outro lado esquerdo, querendo ser maior. Querendo grandeza, e a gente aprende, irmãos, quando lê a palavra, que realmente grande somente é o Senhor, grande e muito digno de louvor. E geralmente, quando esse sentimento invade nosso coração, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, Deus rejeita, porque Deus rejeita os soberbos, mas a Bíblia diz que Ele dá graça a quem? Aos humildes, humildes de coração. Como a humildade leva você longe, como a humildade Deus vai abençoando, mas a gente às vezes acha o cara, né, como diz aí a história, alguém que sabe muito. Nessa parábola, não tem nada errado, o começo Jesus está falando sobre oração, e ele fala de alguém, de dois homens, está no versículo 10. Lucas dá uma explicação sobre o que significa essa parábola, sobre aqueles que confiavam em si mesmo, por se considerar melhor, justo, e desprezava os outros. Ô irmão, se você se considera uma pessoa crente, aleluia, amém, que bom que você está lendo a Bíblia, está se esforçando, não está sendo fácil.
Agora, a dificuldade daqui que a gente vê nessa parábola é que essa pessoa que se achava que era justo, que buscava mais a Deus, na verdade não estava muito à presença de Deus. Sabe por quê? Porque desprezava os outros. E quem lê Bíblia, quem anda com Deus, não despreza os outros, não. Sabe o que é que faz? Ora pelos outros. Isso é um grande erro que está na humanidade, sabe? O orgulho, a vaidade e a prepotência. Os dois subiram o templo para orar. A parábola do fariseu e do publicano é uma das mais penetrantes lições que Jesus Cristo ensinou sobre a vaidade do ser humano, sobre a oração e a justificação. Enquanto o primeiro, o fariseu, representa a autossuficiência, eu não posso esquecer o que eu vi ontem, aqui quarta-feira passada, do meu irmão dando testemunho, e eu falei para ele que ele estava um pouco distraído, e ele disse: você está sendo generoso comigo. Eu andava, era distante mesmo. E Deus tem a forma de chamar a gente, irmão. Tem a forma de chamar a nossa atenção. Tem a forma de nos colocar no lugar para eu e você descobrir: eu não mando na EBT, quem manda na EBT é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas eu sou o pastor presidente, e daí? Ele colocou, ele te tira. Deus não coloca? E a gente acha que é um espaço que ninguém tira. Jesus tira, irmão. E ele faz isso porque ele é Deus. Enquanto a gente está dando glória ao nome dele, honrando a ele, ele se agrada. Mas quando a gente começa a fazer monumentos a nós mesmos, trazendo glória para si, isso não agrada do Senhor. Enquanto o fariseu representava a autossuficiência religiosa e que desprezava os outros, essa palavra está muito forte aqui, desprezava os outros. Aqui diz que o publicano, cobrador de impostos, rejeitado, uma personagem de um pecador pela sua própria história, não tinha onde se apoiar. Ele não tinha como falar, a não ser a misericórdia de Deus. Davi, certa vez, escreveu um salmo: eu não tenho outro bem além de ti. Qual é o seu maior bem? É a história da sua família? É o patrimônio que você conseguiu levantar? Qual é o seu maior? O seu maior bem? Sabe o que, irmão? É Jesus na nossa vida. É a graça do Senhor na minha vida e na sua. É você poder chegar em casa e falar com Ele, estar conversando com Ele no caminho, se ajoelhar, clamar ao Senhor e dizer: Senhor, sabe de uma coisa? Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajuda nessa situação que eu estou passando. E Deus vai olhar a sinceridade do coração. Não é tipo: eu tenho dinheiro e compro um remédio e eu vou ficar boa. Ninguém fica bom assim. O dinheiro pode comprar remédio? Pode, muita coisa. Mas Jesus é a saúde das nações, nunca esqueça disso. Só Ele é cura, só Ele é milagre, só Ele é o favor que Ele nos ajuda. Você pode pesquisar, pode ser um estudioso, pode ser habilidoso, mas se você não tiver humildade a depender do Senhor, é rejeitado por Ele. Porque Jesus Cristo, Ele aborrece o orgulho, a prepotência. E aqui nesse texto, nessa parábola, que ele mesmo contou, a gente vê duas situações. E este é o modelo de alma que desce justificado para casa, aquele que se humilhou. Senhor, eu estou aqui no culto de hoje, eu não tenho condições. Eu estava conversando hoje com Marisa, em uma situação, ela está orando hoje bem cedinho, a gente acorda para vir para o culto, e ela disse: Jesus, ninguém resolve isso, só o Senhor. Ela disse essa frase dentro da oração: ninguém consegue resolver essa situação, só o Senhor. Já pensou dizer isso para Deus? Eu não consigo resolver isso, eu admito, eu não tenho condições, mas o Senhor pode. Aí durante o dia Deus fez uma surpresa para ela. Deus escuta as orações, irmãos. Você se coloca no altar dizendo: Senhor, tudo está no altar, minha vida eu não consigo. Eu já até tentei, mas não consigo. Eu estava pensando em Dario hoje, mas não tive como falar com ele, o tempo passou. Eu estava lembrando daquele hino: porém Jesus não esquece do pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Deus conhece o coração. Você muitas vezes, o que foi que Davi fez e outros personagens, arquitetou, planejou fazer o mal. Não planeje fazer o mal com o teu vizinho. Ele está junto de você, confiado em você, e você está planejando o mal. Deus não se agrada disso. Até se teu inimigo estiver passando por uma situação ruim, não se alegre com isso. A Bíblia diz essa questão, porque Deus pode ver e se aborrecer com você. Uma das coisas que eu estava pregando domingo passado aqui, mais me entristeceu quando eu estava lendo a história de Noé,
Foi o desgosto de Deus com aquela geração. E eu fiquei pensando, e essa geração de hoje? Tem Deus ficou triste, entristeceu o coração de Deus. E tem uma palavra, eu conversava até com o pastor Abisaí, que Deus ficou magoado com aquela geração, pelo pecado, pela desobediência. E eu fico perguntando, será que Deus está magoado com você e comigo? O que é que a gente faz que está magoando a Deus? Ou não está deixando de fazer? Porque a Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete o quê? Pecado. Esse homem tão estudioso da Bíblia, e por que tanta arrogância? E por que faltou humildade nele? Aí Jesus conta a história. Aí a primeira abordagem é dar consciência da sua indignidade. Que você é pequeno. Que nós somos pequenos. Que a gente não pode manter essa igreja acesa se não for o Espírito Santo de Deus. Que nós não podemos manter essa igreja de pé servindo ao Senhor se não for a graça do Senhor. É Deus quem sustenta a nossa igreja. Ontem o pastor Bezerra estava passando um filme aqui, de repente, os ar-condicionados, não sei, o céu lá fora, tanta coisa, e a única coisa que faz, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós. Envia os teus servos que sabem trabalhar nessa área. E eu conversei com um, conversava com outro em oração. Aí daqui a pouco chega aquele telefone que a gente gosta. Já está tudo certo, está tudo funcionando. Se não fosse Jesus, o que seria de você? Se não fosse Deus que estivesse do meu lado e do teu, o que seria de nós? Os inimigos já teriam nos devorado, engolido vivo. A gente não teria conseguido chegar aqui nesta noite. Mas aquele homem, publicano, ele ficou de longe, irmão. Ele nem chegou, ousava a levantar os olhos ao céu. A Bíblia diz que ele ficou de longe, se sentiu pequeno, e ele fez uma oração diferente do fariseu, que se posicionou à frente, agradeceu as obras. Alguém comentou assim, que isso nem era uma oração, era uma suposição, era uma exibição de supostos méritos, ainda no final agravava o irmão. Eu me lembro de uma irmã, mas eu sei cantar essa música, mas hoje eu quero cantar em inglês. Coitada. Canta com a alma, irmã. Canta até em mistério, mas deixa de tua besteira. A gente, sabe, é bom quem aprendeu mais um dialeto, mais uma língua, é bilíngue, é tudo. Mas para quê? Às vezes a gente faz coisa. Olha, eu cantei ela, mas se cantar em inglês, oh meu Deus. Que Deus nos ajude, irmão. Seja mais humilde. Deus vai te usar nesse conhecimento que você tem. Mas tenha calma com isso. Aqui o texto fala que a verdadeira oração, irmão, ele nem agradeceu, ele se exaltou a sua posição real diante de Deus. Eu me lembro de uma história, é uma história que alguém, que todo mundo tem um testemunho, sempre o dele era melhor, sempre, o dele era mais forte. Que o irmão contasse uma história de uma situação, ele fala, pior passou eu. Sempre ele tinha uma coisa pior e ele era mais, tinha levar vantagem em tudo ele. Aí diz que esse irmão morreu, uma história. Aí nessa história diz que quem morreu e chegasse lá no céu, tinha que contar o testemunho para todas as pessoas, estava lá gente querendo ouvir. E morria muita gente na mesma hora, tinha uma fila. Você acabou de chegar no céu, ó, toda essa plateia. Um número que ele não alcançava de pessoas. E o sistema do céu muito bom, eu via todo mundo. Ele fez, é hora de dar meu testemunho. E um estava no céu. Ah, o meu vai ser forte. Aí o anjo avisou ele do dirigente, o anjo fez, ó, tu vai falar sobre aquela cheia, né, na tua casa, tu fala tanto, cuidado que Noé está ali, ó, Noé está ali. Ele vai falar de um livramento que Deus deu na cheia, que ele só contava esse negócio, né, que ele saiu nadando, ele falou, ó, Noé está ali, aquilo ali é Noé. Ele falou, conta outro. Irmão, seja qual for o que você superou na vida, foi Jesus purinho na sua vida e na minha. E Ele quer que a gente reconheça o nosso tamanho. Uma certa vez, alguém me disse, pastor, eu peço a Deus que eu quero me recolher na minha insignificância, que eu sou tão pequeno, e Deus olha para você, você confessa que precisa melhorar, você não quer pecar, você não tem prazer em pecado, você quer fazer a vontade de Deus, e se Deus quiser, cura. Você lembra daquele rei? Eu não sei, geralmente os reis são arrogantes, mas aquele rei Ezequias, quando ele recebeu a notícia que ele ia morrer, põe em ordem a tua casa, foi ou não foi? Tu morrerás e não? O que foi que ele fez? Que é isso, profeta? Eu estou esperando uma palavra boa e tu me dê essa palavra. Ele reclamou, ele olhou para onde? E começou a se humilhar. Deixa eu dar um recado para você nessa noite. Comece a olhar para a parede, viu? E se humilhe, não tente se justificar não.
Grande é Ele, grande é o Senhor. E aqui, meus queridos irmãos, a primeiro ponto, a consciência da sua indignidade. A verdadeira oração começa quando abandonamos a nossa autoconfiança. Tomamos consciência de que por nós mesmos, nós somos indignos de estar na presença do Santo de Israel. A humildade não é fingimento, ou fingir ser menos, porque tem gente que tem a falsa piedade. Eu não sou nada, não sou ninguém, ó. Mas na verdade, quer ser muita coisa. É aquele que diz o seguinte, ó, é enxergar o que realmente você é. Quando você está dizendo que é pobre, necessitado, você não está mentindo não, você é mesmo. É um pobre, é um miserável, é um desgraçado nu. Tu não sabes isso não, está lá em Apocalipse isso. Apocalipse. É Deus quem dá a direção a gente. Então, nesta noite, se eu conseguir expressar o que Deus falou comigo, se despida, fique totalmente despido da sua autossuficiência, da sua grandeza, porque só Deus mantém esse teu emprego, só Deus mantém essa tua saúde, só Deus mantém a tua casa, só Deus mantém esse casamento. É Deus que mantém tudo na minha e na tua vida também. Tem um rapaz que cantava no nosso tempo, Rejane. Você vai lembrar, na nossa juventude, Rejane fez parte comigo. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Se não fosse Jesus, esse amigo sem fim, onde estaria eu? Perdido nos caminhos meus. Se não fosse Jesus, você ainda estava na cachaça, viu? Se não fosse Jesus, ainda estava muito na prostituição, na mentira, maltratando a esposa. Mas com Jesus entra, começa a mudar, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. E esse fariseu se exaltou. E aqui começa a dor que leva ao arrependimento, o versículo 13, o verso B. Está escrito justamente isso, a dor que ele tinha. Ele dizia o seguinte, ó, de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito. O publicano ficou longe. O publicano batia no peito, um gesto judaico de profunda tristeza e lamento. Não era uma dor superficial ou dramática para chamar atenção, ou um teatro para todo mundo ficar com pena. Era de verdade o seu arrependimento. Ele aqui chorava, era angústia de quem carregava o peso do pecado. E ali ele se arrependeu, e Deus sabe quem se arrepende de verdade. O arrependimento bíblico não é apenas pedir desculpas. O arrependimento bíblico é uma dor que nasce do entendimento que ofendemos a Deus. Antes do irmão, você ofendeu a Deus. E tem que pedir perdão a Deus e pedir perdão aos seus irmãos. Essa dor e arrependimento é o pré-requisito para o verdadeiro clamor para a salvação. Eu serei breve nessa reflexão, mas a gente precisa se despojar do velho homem. Você vai perceber que todo avivamento começa com confissão. Sem confissão não vai ter avivamento. Sem confissão não haverá o perdão. Olha o conteúdo da oração certa. Você quer a oração certa? O conteúdo certo da oração. Ele não fez promessa. Ele não negociou, porque entende, Senhor, se eu sair dessa cama, eu agora vou evangelizar tanto. Não faça esse negócio não, que Deus não se impressiona com isso não. Olha Deus, se eu sair desse lugar, desse hospital, eu vou dar uma cesta básica, não, vou dar 10. Está morrendo, né? Está perdendo tudo, aí faz promessa a Jesus. Se o Senhor me curar, esse carro agora vai ser para carregar, vai ser um Uber da igreja. Faça essas promessas a Deus, não. Deus sabe que às vezes é barganha, Deus não barganha, não. Deus quer, Senhor, eu nem sei se vou sair daqui, seja feita a tua vontade. Tu sabes que eu tive a oportunidade de te servir, e te desprezei. Eu não fiz o que é reto aos teus olhos. Eu pequei demais contra o Senhor. Aí Deus vai começar a olhar para mim e para você, que a gente está falando a verdade. Aqui tem um contraste, um conteúdo. Deus tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. A palavra grega para misericórdia remete a um propiciatório, o lugar de expiação. Ele estava pedindo a Deus realmente perdão, que nós todos precisamos. Que a justiça de Deus não caia sobre nós, mas a sua graça, a sua misericórdia. Por isso que a gente diz que a salvação era num ato, nós não merecemos, nós somos indignos. Pastor Samuel é indigno, mas é a misericórdia de Deus que me traz aqui, e tem me sustentado até hoje. Quando eu olho para esse púlpito, domingo após domingo, manhã após manhã, eu digo, é a tua graça, eu não aguento não, Senhor. Mas a graça de Senhor que tem sustentado a minha vida. Eu queria já concluir, mas pensando, publicano, ele se comparava apenas com a santidade divina. O que foi que o profeta Isaías disse? Você lembra? Ai de mim, estou perdido. O profeta messiânico. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E começa a confessar a Deus.
Deus quer te usar tanto, irmão. Sabe o que é que a gente tem feito? Pouco demais. Você reconhece isso? Que você tem feito quase nada para Deus? Ainda acha que faz muita coisa? A gente faz pouco demais. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E aqui, enquanto o fariseu saiu do templo, ainda preso ao seu ego, o publicano saiu livre, dando glória a Deus. A justiça própria é uma prisão. A misericórdia é a porta aberta para a liberdade. Irmãos amados, o que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar. Você morre e não prospera. Mas quem confessa e deixa, não é confessar e continuar com o mesmo jeito, não. Tem gente que diz que perdoa, mas continua do mesmo jeitinho, falando mal, criticando. É uma pessoa com o coração fechado. Não se converteu de verdade. Não pense que Deus se engana. Deus sabe os verdadeiros, aquele que se arrepende de coração. A igreja pode ficar de pé, por favor? A justificação que transforma, presta atenção, é o término dessa reflexão. A justificação que transforma. Jesus conclui com a verdade radical. Essa parábola. Parábola pequenininha, você pode ler. Ela tem apenas 5 versículos, mas olha como ele termina, o versículo 14. Jesus conclui com uma verdade radical. Este que confessou, desceu justificado para a sua casa. Vocês lembram, vocês conhecem pessoas que dizem, eu estou certo, eu estou certa, eu não tenho culpa, eu não fiz nada. Já disseram que certa vez que o inferno está cheio de boa intenção. Conta uma história que um rei, numa prisão, era um tipo de pena de morte, mas a presença de um rei, naquele lugar, a pessoa que ele visitou, a cadeia que ele visitou, aquele preso tinha alforria, tinha liberdade. Mas ele não se apresentava como rei, ele vinha disfarçado de soldado. E ele ia lá para trazer, para conversar, para ouvir. Ele queria ouvir preso por preso. Aí era um tipo, ele achava que era um capelão. Ele chegava lá numa prisão e dizia assim, como é que você veio parar aqui, rapaz, num lugar miserável desse? Aí ele fez, inventaram tanta calúnia contra mim, mentiram contra mim. Olha, tem gente com inveja, até hoje eu sou inocente. Aí o rei disfarçado, entendi. Mas você é inocente. Não, eu não deveria estar aqui não. Eu aqui, eu não mereço. Aí parece que a história de todos era essa. Não tinha culpa. Quando chegou numa cadeia, o cara com a cabeça baixa, nem levantou-se para o capelão, fez. Aí o capelão disse assim, olha, eu estou passando por aqui para saber que você veio para aqui. Ele fez, eu fui um miserável, fui ignorante, não respeitei a mulher que me amou, não respeitei os filhos que Deus me deu, só fiz errado. É pouco esse castigo para mim. Aí o capelão, conte mais. Ele fez, olha, eu fiz desgraça, você não tem nem ideia. É até bom você se afastar de mim. Porque quem entra em contato comigo termina se contaminando. Eu fiz tudo errado na minha vida. Tudo na vida foi errado. Eu não mereço. Tive uma mãe boa, tive um pai bom, me aconselhava para o bem. Minha esposa era uma bênção, eu rejeitei. Briguei, maltratei ela. E terminei matando uma pessoa. Eu mereço estar aqui. Pronto, eu não estou bem não. Aí o rei disfarçado chamou os guardas e fez, pode soltar esse aqui. O moral da história é esse, solta ele. Que ele reconheça o mal que fez na sociedade e a família. E agora ele vai ter uma oportunidade de melhorar a sua vida. Esse publicano fez, se afasta de mim, Senhor. Eu não presto para nada, eu sou um pecador. Aí eu disse, opa! Porque todo mundo é bom, irmão. Só tem artista, não tem bandido nem nada no faroeste. Só tem mocinho. Onde é que estão as nossas falhas? Ou não existe? Nossos pensamentos, maldade. Nossa preguiça de trabalhar para o Senhor. Nossa falta de tempo. Desinteresse pela obra do Senhor. Será que isso não tem para ser confessado, não? Ou a gente está a 1000 por hora. A obra de Deus a gente não tem tanto interesse. Mas pede apoio de Deus para tudo. Que tal uma noite dessa fazer essa confissão sincera? O tema da mensagem hoje é, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe quem eu sou? Jesus sabia, mas queria ouvir ele dizer, eu sou um pecador. Eu não mereço o teu perdão. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo ensinamento que ela traz. O Senhor conhece bem de perto a nossa história, cada um aqui, ó Pai.
Nós não somos nem dignos de estar na tua presença, nem na tua casa de oração, Pai. Menos ainda, ó Deus, assumir cargos, liderança. Tu sabe, ó Deus, o quanto, ó Deus, falhamos. O quanto, ó Deus, em tempos atrás, hoje eu sou um dia de sol, mas já fui temporal. Mas o Senhor não levou em consideração a minha ignorância e me ofereceu perdão dos meus pecados, ó Pai. O teu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramou sangue por mim. E nós estamos aqui hoje, ó Pai. Não tem nenhum justo aqui, nenhum sequer. Todos nós necessitamos da tua graça. Nos ajuda a reconhecer de verdade, ó Pai, que precisamos melhorar. E precisamos nos humilhar. E não criticar nosso irmão. Não sou como esse aí. Esse é Paulo, esse é isso, esse é aquilo. Eu conheço o passado, esse fez isso, essa fez aquilo. Para com isso. Quem eras tu? Quem és tu que aponta o erro do teu irmão? Leva-nos em paz e nos ajuda a pensar diante do Senhor sobre a nossa vida e te agradecer pelo milagre do perdão e da tua misericórdia no nome de Jesus. Vamos dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito seja sobre nós, sobre toda a tua igreja, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Deus abençoe a todos, vão na paz de Jesus.